Pois é, uma pena, gente. A morte do cachorro Joca levantou um debate sobre as condições de transporte de animais de estimação em viagens aéreas. E esse não é o primeiro caso que ocorre. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo agora, para que o Leandro nos traga informações de quais os direitos de tutores e pets em viagens aéreas. Um tema muito importante e bastante recorrente por conta dessa situação que nós estamos mostrando, né, Leandro? Verdade, viu, Wilson? Bastante importante a gente discutir sobre isso. A gente vai agora falar com a Elisa Moraes sobre esse assunto, advogada aqui da Causa Animal. E antes de entrar no ar, a gente estava discutindo exatamente um problema que existe nesse assunto. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Tem regulamentações em alguns casos da ANAC, mas ainda tem muitas lacunas, né? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, todos que estão assistindo, fique alerta, sim, existem várias lacunas, né, dentro da legislação brasileira em relação ao transporte de animais e aqui no caso do Joca, em relação ao transporte na aviação de animais, né. A ANAC traz algumas regulamentações no transporte de animais domésticos, de pequeno porte, médio porte e animais de grande porte quando são transportados muitas vezes em aviões de carga ou no baú do avião. Mas precisa, e o que está faltando é que o nosso Congresso Nacional regulamente de vez, faça uma lei e defina o que as companhias aéreas e os aeroportos devem seguir, porque hoje é facultativo. Hoje as companhias aéreas, cada uma determina qual o tamanho da caixa de transporte, qual o peso do animal, onde o animal vai, determina os valores e muitas vezes isso causa constrangimentos no horário do embarque, durante o voo e após o voo. Agora, a gente estava conversando agora com o pessoal da Causa Animal e uma das reivindicações no protesto de domingo vai ser, por exemplo, que os cachorros possam ir junto na cabine. Isso pode acontecer? Olha, existe algumas regulamentações da própria ANAC em que os animais de companhia que são para apoio emocional, eles podem ser transportados junto do tutor dentro da cabine do avião. Normalmente são cães de raça, mesmo que seja de porte grande, mas cães de raça amável e dócil, como o labrador e o golden. E os cães de pequeno porte, eles são transportados desde que preencha os requisitos que aquela companhia aérea determina de peso e tamanho para ir na cabine. Se não preencher esses requisitos e houver vaga, esse animal ele vai no baú do avião. Há algumas especificações assim delicadas em relação à raça do animal a ser transportada. Então, por exemplo, um pitbull, um rottweiler, você não pode, pela raça, ele tem que andar de focinheira, né? Tem toda uma questão, talvez não é uma raça para ser transportado na cabine de um avião, tem toda essa delicadeza. Mas há possibilidade, se a companhia aérea preencher e preservar os princípios de bem-estar animal, esse animal possa ir sem impeditivo nenhum, numa caixa de transporte adequada, no baú do avião. Mas o que tem acontecido são várias falhas no tratamento com os animais pelas companhias aéreas e os próprios aeroportos. Agora, quem for transportar o seu animal não vai conseguir colocar na cabine, vai ter que ir como foi o Joca. O que ela pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa para evitar esse tipo de tragédia? Olha, o tutor, ele infelizmente está preso ao que a companhia aérea determina. Como eu falei no início, não tem uma lei no Brasil que determine o que a companhia aérea deve seguir. Então, ela tem a faculdade e a escolha do que fazer, a companhia aérea. Então, o tutor, muitas vezes, pela necessidade, se sente amarrado a exigências que as companhias aéreas fazem. Mas a gente tem algumas soluções e algumas propostas que o Congresso Nacional possa ouvir a população e aceitar essas propostas para que seja colocado num projeto de lei e se transforme em lei. Por exemplo, uma proposta é que o aeroporto possa ter um médico veterinário ali de plantão, como tem um bombeiro para o ser humano, com os primeiros socorros para que, caso haja uma emergência com um animal ali dentro do aeroporto, esse médico veterinário possa dar suporte e que as companhias aéreas tenham, cada uma, onde fazem as suas conexões, tenham também um médico veterinário para que dê suporte. Por exemplo, se houvesse um médico veterinário lá nas conexões do Joca, talvez esse médico veterinário tivesse constatado que aquele animal estava com fome, sede e em exaustão.
Então, poderia ter sido evitada essa morte se a companhia aérea disponibilizasse nessas conexões um médico veterinário. É uma questão, a gente está falando de uma vida. Aquele animal, ele é um ser vivo que sente dor, fome, é ser senciente à maneira dele. Ele tem sentimentos e ele precisa de cuidados. E a companhia aérea não deu esses cuidados. Tá certo, Elisa. Obrigado pelas informações. A gente sabe, né, Wilson, muitas vezes o nosso Congresso se movimenta de acordo com tragédias que acontecem. A gente vai ficar de olho nos próximos passos para saber o que vai acontecer a partir de agora. Parece que já tem projeto aí rolando do Senado Federal baseado no que aconteceu com o Joca. Volto com você. Perfeito, Leandro. Excelente a informação da nossa entrevistada, porque é uma forma que todo mundo hoje tem o seu bichinho e quer levar, inclusive, de um lado para o outro, para uma viagem. Às vezes não tem com quem deixar, ou até quer mesmo aquela companhia com o seu pet. Então é importante que as companhias aéreas consigam se adaptar a isso e que a nossa legislação brasileira consiga também trazer, então, essas determinações, que, como ela disse, fica facultativo. Cada agência, né, aérea diz do jeito que quer, faz do jeito que quer e coloca em risco a vida do animalzinho, como foi o caso do Joca. Obrigado, viu, Leandro? Você volta daqui a pouquinho. Agradeço a nossa entrevistada pelas informações e vamos continuar cobrando. E o Joca é um grande companheiro, enfim, só sabe quem já perdeu um animalzinho, sabe o que a gente está falando, né?